Boa noite, aluno. Prontinho. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à disciplina Controle e Organização do Bloco Cirúrgico. Vamos começar agora, falando um pouquinho. Nós vamos começar com as classificações das cirurgias. Como vocês já tiveram acesso ao material, as cirurgias elas são classificadas em cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, cirurgias de emergência, cirurgias curativas, cirurgias paliativas e cirurgias diagnósticas. Por que tem essas divisões das cirurgias? Quando a gente fala de cirurgia eletiva, é aquela cirurgia que a gente se programa para fazer ela, é uma cirurgia que a gente não tem que fazer ela de repente, que dá tempo de você fazer sua sacola, de você se dirigir até o hospital, ela foi agendada, você vai levar seu material, ela pode ser uma cirurgia plástica, ela pode ser uma cirurgia, uma cesárea, que tem um tempo, mas é programada. Já uma cirurgia de urgência, é aquela cirurgia que você tem até 48 horas para realizar ela. Você tem um tempo pré-determinado, porque se passar disso, você vai estar colocando a vida do seu paciente em risco. Então, ela é uma cirurgia que precisa ser mais antecipada, que ela precisa ter ela tem a necessidade de ser realizada num tempo hábil menor. Um exemplo dessa cirurgia é a apendicectomia, vamos lá, uma cirurgia, por exemplo, de briga intestinal, uma cirurgia, vamos lá, uma sutura de um foco hemorrágico, talvez, se for um pequeno vaso estourado. Agora, se for um grande vaso, aí ela já é de emergência. Por quê? Porque a de emergência, ela precisa ser realizada naquele momento. Um pequeno vaso, estourou um vasinho lá na perna. Ah, eu preciso tirar, porque vai dar um hematoma, vai dar dor, vai ficar queimando, pode infeccionar, mas eu não preciso tirar naquela hora. Agora rompeu uma artéria, eu tive uma fratura exposta, eu tive um ferimento por arma de fogo, foi um trauma no tórax, um ferimento de arma branca, o paciente está com quadro hemorrágico, o paciente está perdendo muito líquido, então eu preciso operar ele rápido, senão a vida dele vai estar em risco. Ele está com o seu sistema imunológico em depressão, né, por causa da agressão, e ele precisa dessa intervenção a nível em tempo emergencial. Não pode esperar. Tem que assim que a situação tem que ser ocorrida, tem que ser resolvida. E as cirurgias, elas podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade. Cirurgia curativa, como o próprio nome diz, é aquela que vai corrigir uma doença, que vai devolver a saúde para o paciente. Para essa finalidade, é necessário, às vezes, retirada parcial ou total de um órgão. Esse tipo de cirurgia tem um significado menos otimista quando se trata do câncer, por exemplo. Por quê? A cirurgia de câncer, a gente não pode garantir que ela seja uma cirurgia curativa, porque a gente sabe que o câncer é uma diferenciação celular. Então, a gente retirou aquele tumor. A gente pode ter retirado ele todo, pode ter feito uma boa limpeza, mas ela não é definitiva, porque aquela célula pode voltar a diferenciar e crescer, ter um novo crescimento tumoral. Então, quando a gente fala de cirurgia curativa, quando a gente fala de remoção do tumor, ela é uma cirurgia, ela pode, em alguns casos, ser considerada curativa, porém, esse termo, no caso do CA, do câncer, ele não é uma garantia. Ao contrário, por exemplo, de uma apendicectomia, que eu retirei o apêndice, fiz a sutura do local que estava rompido e o paciente ele não vai ter mais prejuízo. Por exemplo, uma correção de um desvio de septo, ela é curativa, porque o paciente vai voltar a respirar normal. Eu vou ter que causar um trauma, vou causar um corte, porque eu vou ter que realinhar o septo para ele ficar retinho e o ar entrar, então o paciente vai ter uma melhora na condição respiratória dele.
Cirurgia paliativa tem a finalidade de atenuar ou buscar uma alternativa para aliviar o mal, mas não cura a doença. Por exemplo, gastrostomia. O que acontece? Se eu estou com um problema, se eu preciso fazer eu preciso fazer uma entrada para colocar uma sonda alimentar direto no estômago, pela região abdominal. Eu não vou resolver o problema do estômago desse paciente, mas eu vou fornecer alimento suficiente para ele se manter vivo. Eu vou conseguir infundir os nutrientes suficientes. Se eu coloco uma bolsa de colostomia, eu não estou resolvendo o problema do paciente. Eu estou criando uma alternativa que vai dar uma qualidade de vida para ele. Até muito se falou do estado da Preta Gil, né, que ela está com uma bolsa, e assim, resolveu o problema? Não, ela teve que retirar um pedaço do intestino, ela vai usar a bolsa para o resto da vida, mas aquilo ali dá uma qualidade de vida para ela. Se ela não fizesse aquilo, ela não teria chance de sobrevida, né? Então, é uma situação em que dá um alívio para o paciente, que dá uma condição para esse paciente se manter ativo. Cirurgia diagnóstica são aquelas que a gente vai abrir o paciente para ver o que tem, qual dano que está sendo causado. Às vezes a gente sabe que tem um foco hemorrágico, mas a gente não consegue identificar através de exames. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma incisão cirúrgica, que geralmente vai abranger tórax e abdômen, vamos abrir, e então vasculhar mesmo, procurar se tem um vaso rompido, se tem uma artéria, ou se é um órgão, o que está acontecendo. Um exemplo disso, laparotomia exploratória, que é uma cirurgia geral. Cirurgia demorada. Cirurgia reparadora. Reconstitui artificialmente uma parte do corpo lesada por enfermidade ou traumatismo. E um exemplo, enxerto de pele, em queimados. Queimou, quando queima, a gente tem perda muscular, o músculo desidrata, então aquela pele fica abaulada, ela fica rígida. Como a gente ele desidrata, ele perde a capacidade de extensão dele, então o membro tende a ficar encurtado. E aí, um dos meios, fora a pele, que fica também, que contrai, porque você tira toda a água dela, você destrói a capacidade do interstício dessa célula, então ela não tem a capacidade mais de reter água. E a musculatura encolhe também. Então, o que você faz? Você faz uma cirurgia para devolver o movimento para aquele paciente, ou para reconstituir, às vezes ficou tão abaulado que você vai precisar colocar enxerto ali para dar uma aparência melhor e para minimizar os danos emocionais que esse paciente possa vir a ter, ou até mesmo de locomoção, né, funcionais dessa queimadura. Cirurgia reconstrutora cosmética ou plástica. Essa aí é a que mais está na moda, né? Ai, ai. Realizada com objetivo estético ou reparador para fins de embelezamento. Exemplo, rinoplastia, mamoplastia. As cirurgias podem ainda ser classificadas com tal porte cirúrgico ou risco cardiológico, pequeno, médio e grande porte. Quando a gente fala nesse tipo de classificação, nós estamos querendo dizer que o paciente ele vai tomar uma anestesia. E a anestesia, a gente sabe que ela tem vasoconstritor e que ela vai mexer na capacidade de bombeamento do nosso coração. E existem cirurgias de grande porte, que o paciente fica várias horas anestesiado. Quanto mais tempo ele fica no campo cirúrgico, quanto mais tempo anestesiado ele está, maior o risco de infecção e o risco para esse paciente, porque ele perde mais volume hídrico. Então, é uma cirurgia mais arriscada. Cirurgias de grande porte são cirurgias que requerem mais atenção por parte da equipe com esse paciente. Já a cirurgia de pequeno e médio porte, já são umas cirurgias que o paciente fica menos tempo exposto, menos tempo aberto, e assim minimiza o risco de infecção, minimiza o risco de a perda hidroeletrolítica. Então, é tudo menor. Quando a gente fala de cirurgia de grande porte, a probabilidade de perda de fluidos e de sangue é muito grande. Um tipo de cirurgia de grande porte é a cirurgia de emergência vascular.
cirurgia de artéria, de médio porte, com média probabilidade de perda de fluxo de sangue. Por exemplo, cabeça e pescoço. Se vocês, quem já teve a oportunidade de ver, vai ver que a cirurgia de cabeça, ela é uma cirurgia muito limpa, ela quase não sangra. Então, ela é considerada de médio porte. Ela tem um sangramento, mas ela é um sangramento muito controlado. Cirurgia de pequeno porte, com pequena probabilidade de perda de fluxo sanguíneo. Por exemplo, plásticas de mamoplastia, endoscopia. Endoscopia, gente, é um exame diagnóstico, né? E pode ser um exame diagnóstico, e o fluxo dela é quase nulo de sangramento. Quanto ao tempo de duração, as cirurgias ainda podem ser classificadas. Porte 1, com duração de até 2 horas, por exemplo, rinoplastia. Porte 2, cirurgias que duram de 2 a 4 horas, por exemplo, colecistectomia, gastrectomia. Porte 3, que são de 4 a 6 horas de duração, por exemplo, craniotomia. Porte 4, com tempo de duração acima de 6 horas, por exemplo, transplante de fígado. Quanto ao potencial de contaminação, nós temos as cirurgias limpas, são cirurgias eletivas, primariamente fechadas, sem a presença de dreno, não traumáticas, realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso ou inflamatório no local. Cirurgias em que não ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário, porque esses 3 tratos, eles já têm a colonização deles, então eles já são considerados contaminados pela própria flora bacteriana deles. Por exemplo, mamoplastia. Mamoplastia não tem contato com nenhuma dessas áreas. Cirurgia potencialmente contaminada. Ela é aquela cirurgia que a gente vai entrar em contato com o tecido colonizado pela própria microbiota, que pode ser pouco numerosa, em tecido de difícil descontaminação e na ausência de processo infeccioso inflamatório, e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Essa cirurgia, com drenagem aberta, enquanto... Só um minutinho. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se nessa categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivos, respiratórios ou urinários, sem contaminação significativa. Por exemplo, colecistectomia com colangiografia. Então, quer dizer que as cirurgias potencialmente contaminadas, a gente já está mexendo numa área que tem uma flora, uma microbiota presente. Já estamos mexendo num lugar que, pela própria anatomia, já tem uma flora ali presente de contaminação, que é própria do nosso organismo. Nós somos colonizados, né? Nós temos colônias de bactérias, de fungos no nosso corpo, que são responsáveis, por exemplo, por decomposição, por formação de bolo fecal. Então, isso aí já é... Então, essa é uma cirurgia que a gente sabe que a gente vai entrar num lugar contaminado, mas que a gente controla para que essa contaminação não espalhe pelo corpo. Cirurgia infectada são intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, supuração local, tecido necrótico, corpos estranhos e feridas de origem suja. O que acontece? Na cirurgia infectada, a gente tem presença de processo infeccioso. A gente já está vendo a presença de pus, a gente vê tecido necrótico, às vezes, a gente já vê que aquela cirurgia não está limpinha, que ela não está, ela tem fibrina, ou ela tem algum patógeno já crescendo ali. Ela pode apresentar secreção purulenta, serossanguinolenta, por exemplo, cirurgia de reto e ânus com secreção purulenta. Tem-se ainda a classificação de cirurgia conforme a tabela utilizada pelo Sistema Único de Saúde para cobranças nos hospitais, que caracteriza-se de acordo com o procedimento anestésico, variando de porte 0 a 8, sendo o porte 0 um procedimento com anestesia local e por ordem crescente, a complexidade anestésica, consequentemente, a 8 é a cirurgia com maior tempo cirúrgico.
E a Associação Médica também criou a sua própria forma de classificação das cirurgias, que classifica de 0 a 8, sendo o porte 0 um procedimento com anestesia local, e o 8 ela vai ser uma cirurgia de complexidade maior. Essa classificação tem a finalidade de traçar um parâmetro de cobrança por cirurgia, de anestesia e cirurgião, e instrumentação cirúrgica e o aluguel da sala. Então, ela mensura através do tempo de uso desses profissionais e desses locais, e através disso ela vai estipular um valor para repassar para os profissionais dessas áreas. Então, quem for trabalhar aí já em instrumentação cirúrgica, essa é uma boa. A cirurgia de alta complexidade aí, de nível 8, dá mais dinheiro do que a de 0. Divisão do período operatório. O tempo perioperatório é empregado para descrever todo o período da cirurgia, incluindo o antes e após a cirurgia em si. As 3 fases dos cuidados perioperatórios são pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então, o paciente operatório, o cuidado dele começa antes da cirurgia. Por quê? Porque nós temos aí um paciente que vai internar para fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo. A gente precisa, às vezes ele tem que fazer um preparo intestinal, às vezes ele tem que usar um medicamento antes, às vezes ele precisa de um relaxante muscular, às vezes ele vai precisar, por exemplo, de uma dieta e tomar um medicamento para esvaziar o intestino. Ou às vezes ele precisa esvaziar o estômago, às vezes ele vai ter que ficar no jejum prolongado. Então, assim, essas orientações, elas começam, o período pré-operatório, ele começa bem antes da admissão do paciente no hospital. A admissão do paciente no hospital, ele já faz parte do procedimento cirúrgico. Muitas vezes o paciente começa esse preparo na casa ou mesmo na consulta com o médico antes da cirurgia. O período pré-operatório. Esse período tem início desde o momento em que o paciente recebe a indicação da operação e se estende até a sua entrada no centro cirúrgico. Divide-se em 2 fases, pré-operatória imediata e imediata. A pré-operatória imediata começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas antes do seu início, antes do início da cirurgia. Geralmente, nesse período, o paciente ainda não se encontra internado. Nesse período imediato, sempre que possível, o cirurgião faz uma avaliação do estado geral do paciente por meio de exames clínicos detalhados e dos resultados de exame de sangue, urina, raio-x, eletrocardiograma, entre outros. Essas avaliações têm o objetivo de identificar e corrigir distúrbios que possam colocar em risco o ato cirúrgico. Quando a gente faz essa consulta pré-anestésica e quando a gente faz esse período operatório imediato, a gente está visando minimizar os riscos para esse paciente. A gente está, com esses procedimentos, a gente tenta cercar ao máximo esse paciente para garantir que o período transoperatório e pós-operatório seja mais tranquilo e seguro para o paciente. Os cuidados de enfermagem aqui nesse período compreendem os preparos psicoespirituais e os preparos físicos. Então, a tranquilidade do paciente, porque a gente sabe que o paciente agitado, o paciente nervoso, ele tem descontrole da pressão arterial, e aí vai dar, são transtornos que não são legais para um paciente que vai passar por uma cirurgia. Paciente agitado, a anestesia é mais difícil, requer uma quantidade maior de sedativo, isso é prejudicial para a própria saúde do paciente. Então, tudo aquilo que possa tornar o ato cirúrgico mais fácil e a recuperação do paciente mais tranquila, tem que ser levado em consideração nesse período imediato. Antes da cirurgia, o paciente deve assinar um formulário de consentimento cirúrgico ou permissão para a realização da cirurgia. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de consentimento livre e esclarecido, é o momento em que a gente explica para o paciente o que ele vai ser submetido, quais os procedimentos, e através disso o paciente vai livremente e conscientemente nos permitir fazer a incisão cirúrgica
e promover a cirurgia. Porque, lembrando que o corpo é do paciente, então ele é dono e detém o direito de querer ou não ser operado. E a gente, para não correr nenhum risco legal, a gente pede para ele assinar esse termo. Quando assinado, esse formulário indica que o paciente permite a realização do procedimento e compreende seus riscos e benefícios, explicados pelo cirurgião. Se o paciente não compreende as explicações, o enfermeiro notifica ao cirurgião antes que o paciente assine o formulário de consentimento. Os pacientes devem assinar um formulário de consentimento para qualquer procedimento invasivo que exija anestesia e comporte risco de complicação. Então, é qualquer procedimento. Porque durante o ato cirúrgico, a gente não sabe o que pode acontecer com aquele paciente. Então, a equipe médica hospitalar, ela precisa estar resguardada, tá? E esse termo é o que traz o nosso respaldo. Quando um paciente adulto está confuso, inconsciente ou não é mentalmente competente, um familiar ou tutor deve assinar o formulário de consentimento. Então, se chega um paciente com transtorno mental, ou se chega um paciente menor de idade, ou se chega um paciente que que não detém de plena consciência ou de julgamento para entender o que está se passando, aquele que for responsável legal por ele terá que assinar no lugar dele. O que não pode é mandar um paciente para um ato cirúrgico sem esse consentimento. Pessoas com menos de 18 anos de idade, que vivem longe de casa e sustentam-se por conta própria, são considerados menores emancipados e assinam o formulário de consentimento. Em uma emergência, o cirurgião pode ter que operar sem consentimento. No entanto, a equipe de saúde deve se esforçar ao máximo para obter o consentimento por telefone, telegrama ou fax, ou WhatsApp. Todo enfermeiro deve estar familiarizado com as normas da instituição e com as leis estabelecidas relacionadas aos formulários de consentimento cirúrgico. Hoje, pelo WhatsApp, a gente consegue fácil. Os pacientes devem assinar o formulário de consentimento antes que lhes seja administrado qualquer sedativo pré-operatório. Quando o paciente ou a pessoa designada tiver assinado a permissão, uma testemunha adulta também assina para confirmar que o paciente ou o indivíduo designado assinou voluntariamente. Em geral, a testemunha é um membro da equipe de saúde ou o empregado do setor de admissão. É responsabilidade do enfermeiro assegurar que todas as assinaturas necessárias figurem no formulário de consentimento e que este se encontre no prontuário do paciente antes que ele seja encaminhado ao centro cirúrgico. Avaliação pré-operatória. Importantíssimo. Nesse momento, nós vamos saber como que as condições daquele paciente. Existem algumas lesões que são provenientes do ato cirúrgico. Por exemplo, o paciente, se ele vai passar por uma cirurgia, obviamente, vai ter uma incisão cirúrgica. E aquela incisão, posteriormente, vai requerer uma sutura. Mas também existem algumas lesões que são decorrentes do ato cirúrgico, mas não são esperadas, que podem ser necessárias. E quando a gente avalia o paciente antes, a gente avalia as condições desse paciente, para que depois, posteriormente, caso seja necessário, a gente consiga traçar um parâmetro desse paciente. Os cuidados pré-operatórios exigem uma avaliação completa do paciente. A avaliação varia dependendo da urgência da cirurgia e de o paciente ter sido admitido no mesmo dia da cirurgia ou antes. No entanto, mesmo em emergenciais, o enfermeiro deve se esforçar ao máximo para coletar o maior número de dados possíveis. Aí tem um quadro aí abaixo que vai falar sobre as avaliações pré-operatórias. Que tem os exames, que são os exames de laboratório, que vem com tipagem sanguínea, porque a gente não sabe se esse paciente vai precisar de uma transfusão, afinal de contas ele vai perder líquido, ele vai perder sangue. Eletrólitos séricos, a gente vai saber como é que está sódio, potássio, ureia, creatinina, cálcio, magnésio, glicose, urianálise, que é para ver se tem risco de infecção, se ele vai com infecção de urina, se a ureia dele está alta, que isso são fatores complicatórios no pós-operatório, eletrocardiograma, para ver como está a expiração,
uma vez que a cirurgia, como eu já mencionei anteriormente, a anestesia, ela tem uma relação com a função cardíaca, né, com o débito cardíaco, então precisa-se avaliar essa função antes de aplicar o anestésico. Outros exames que podem estar relacionados aos procedimentos ou às condições clínicas do paciente. Exemplo, tempo de protrombina para ver sangramento, tempo de protrombina plasmática, nitrogênio, ureia, creatinina, estudos radiológicos. Existem também as revisões dos antecedentes do paciente, histórico de doenças atuais em razão da cirurgia, antecedentes mórbidos, o que a família já apresentou, o que ele traz consigo de histórico clínico, doenças crônicas, hospitalizações anteriores, problemas de saúde anteriores, medicamentos que ele usa, substâncias, se ele é etilista, se ele é tabagista, se ele usa drogas ilícitas, vai fazer uma análise da consciência, dos sinais vitais, peso e altura, porque a gente sabe que a gente vai calcular o volume do anestésico conforme o biotipo do paciente, né? Cada paciente com peso, ele requer uma dosagem de anestésico. Integridade cutânea, que eu já falei para vocês, a gente analisa como que essa pele chegou antes da incisão, para depois avaliar o que aconteceu lá dentro. Capacidade de mover, de deambular, nível de exercício, se ele possui prótese, se ele usa, por exemplo, uma prótese na perna, se isso pode interferir no uso do cautério, se ele usa prótese na boca, precisa tirar, porque ele vai ser entubado, isso pode causar, não pode entubar paciente com dentadura, condições circulatórias, se ele já tem algum problema circulatório prévio, se ele já teve algum caso de trombose, de embolia, ou de algum transtorno hemodinâmico, avaliação das necessidades psicológicas, emocionais, nível de compreensão do procedimento cirúrgico, das instruções do pós e do pré-operatório, estratégia do enfermeiro, sistema de apoio, papéis de responsabilidade, avaliação das necessidades culturais, línguas e costumes, que às vezes os costumes do paciente, ele pode ser um fator complicatório no pós-operatório. Capacidade de comunicação. Já pensou operar um chinês que não entende o que você fala? Dar orientação para um chinês em português? Não vai ter um bom efeito no final. O estado emocional influi diretamente no funcionamento do corpo. Consequentemente, o paciente que apresenta alterações nessa área, ansiedade, estresse, poderá ter um comprometimento em sua evolução pós-operatória. As principais intervenções de enfermagem compreendem explicar ao paciente a sua cirurgia e os exames na medida do possível. Diminuir a sensação de medo da anestesia, cirurgia, dor, morte, desconhecido e de destruição da autoimagem. Então, estar mais próximo do paciente, esclarecer, orientar sobre o procedimento, sobre a importância da realização desse procedimento, da correta execução das orientações pré- e pós-operatória para garantir eficiência da cirurgia, explicar como irá ocorrer o retorno da anestesia, como que será o pós-operatório, transmitir sensação de calma e confiança, proporcionar um ambiente calmo e tranquilo, favorecendo o equilíbrio psicológico, atender a família, explicar o procedimento para a família, providenciar e dar assistência religiosa, caso seja de necessidade do paciente, preparo físico. Quando a gente fala de preparo físico, são cuidados para melhorar o esclarecimento do diagnóstico e melhorar as condições da cirurgia. Nós vamos tirar possíveis fontes de infecção, preparar o paciente para a cirurgia, realizar exame físico, e nesse exame físico a gente vai ter uma maior atenção para aqueles requisitos que podem
prejudicar a evolução da cirurgia. Por exemplo, é um paciente idoso, como que está a condição dessa pele? É uma pele desidratada? Já é uma pele que apresenta escara? Ele tem úlcera de decúbito? Ele tem uma doença pré-existente? Ele usa o medicamento por muito tempo, há muito tempo já? Como que está o processo infeccioso dele? Ele tem uma ferida já aberta com infecção? Ele tem sensibilidade, alergia ou intolerância a algum medicamento? Ele tem intolerância alimentar? Ele tem algum produto químico que causa alergia? Os exames do paciente estão lá na pastinha dele, os sinais vitais foram aferidos de forma regular, as funções fisiológicas dele estão em funcionamento, ele é capaz de deglutir, as funções nutricionais dele estão adequadas, ele consegue deglutir medicamento, ele consegue tomar o medicamento, ele tomou soro, ele está desidratado, ele precisa de um volume, de um aporte maior de volume hídrico, como que estão as condições hidroeletrolíticas desse paciente. Ensinar exercícios respiratórios, com os frascos, luvas, principalmente as que serão submetidos à anestesia geral, cuja finalidade é prevenir complicações pulmonares após a realização da cirurgia. Então, vamos lá, quando a gente coloca o paciente no respirador, quando a gente vai entubar um paciente, quando ele vai tomar anestesia geral, nós vamos promover um relaxamento da musculatura. Coração é músculo, pulmão é músculo, os nossos órgãos são musculares. Então, nós vamos ter uma depreciação desse sistema respiratório. Então, para compensar, introduz-se o tubo, para que o pulmão do paciente, a função pulmonar do paciente, seja completada pela máquina, pelo respirador. O respirador vai entrar facilitando a troca gasosa, enquanto esse paciente estiver sob os efeitos dos fármacos responsáveis pela anestesia. Então, quando acontece a extubação, às vezes pode que o paciente volta com gosto de sangue na boca, às vezes o paciente volta confuso, às vezes causa pequenos traumas, porque nós estamos falando de um tubo que vai passar pela região orofaríngica. Então, é necessário que, para prevenção de danos e para uma mais rápida recuperação, que se inicie com esses exercícios. Ah, mas eu sou instrumentadora cirúrgica, eu sou técnica de enfermagem, mas você pode chamar um fisioterapeuta e pedir um fisioterapeuta para te orientar nesse quesito, ou orientar o próprio paciente já direto. Exercícios de tosse, cujo objetivo é retirar secreções da traqueia e dos brônquios. O paciente é orientado a entrelaçar os dedos, colocando a mão sobre o local da futura incisão, ou então usar o travesseiro para apoiar as mãos e pressionar o local da sutura ou incisão. Ou então usar o travesseiro para apoiar as mãos e pressionar o local. Isso funciona como imobilização durante o processo da tosse. Você já viu que o paciente tosse e ponto estoura? Por exemplo, o paciente fez uma laparotomia exploratória, está com o peito todo rasgado, ou fez uma cirurgia de coração, e foi uma cirurgia aberta, então ele tem ponto aqui. O ato de tossir, ele causa estresse na sutura, então pode ser que ocorra uma ruptura dessa sutura. Então, o que a gente aconselha? Abraçar um travesseiro, pressionar ele, e então tentar tossir sem causar transtorno para esse tórax que passou por uma sutura ou que passou por uma ruptura da continuidade da pele. Os exercícios devem ser repetidos, orientar o paciente referente à deambulação precoce, que consiste em pequenas caminhadas após a cirurgia, tão logo suas condições permitam. Por quê? O paciente muito tempo acamado no leito, ele começa a ter gases, ele vai ter dor abdominal, ele vai começar com atrofia da musculatura, vai ter um problema circulatório. Então, é essencial que assim que ele se sinta seguro e que as condições físicas dele permitam, que ele comece a deambular. Mas não é por reação silvestre, né, gente? São pequenos, porque afinal de contas ele perdeu sangue, ele tomou anestesia, então é uma volta gradativa. Limpar a pele com banho completo um dia antes da cirurgia, e no dia da cirurgia, banho corporal completo com antisséptico degermante, clorexidina degermante. Alguns médicos pedem para fazer essa degermação
porque isso vai, durante esse procedimento, nós vamos tornar inativas as células que fazem parte da microbiota da pele. A nossa pele é colonizada. Então, como vai ter uma ruptura da continuidade da pele, nós precisamos colocar esse medicamento para impedir que essa microbiota que é residente na nossa pele penetre a nossa musculatura, o nosso tecido, os nossos órgãos. Então, essa degermação, ela não vai matar a microbiota, mas ela vai inativar por um período de tempo que é o que nós vamos usar no procedimento cirúrgico. Manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte. O esmalte, gente, a unha postiça, a unha de gel, ela atrapalha nos monitores. Quando a gente vai colocar um monitor, quando a gente vai colocar o oxímetro, e principalmente tem essas unhas de acrílico, ele não consegue ler. Então, não tem como a gente avaliar a saturação de O2 do paciente, por isso que não é recomendado. Cores escuras também, porque como ele o oxímetro e os monitores, eles funcionam com feixe de luz, ele não consegue passar por tons avermelhados, por tons pretos. Se for um marrom mais terroso, um marrom mais fechado, ele não consegue penetrar para poder avaliar a função através da unha. Né? Então, por isso que não é recomendado. Iniciar o jejum conforme a prescrição médica, normalmente após o jantar, suspense a ingestão de água de 8 a 10 horas antes da cirurgia, para evitar vômito. Pré-operatório imediato. Esta fase compreende as 24 horas que antecedem a operação. O paciente é admitido no hospital dentro desse período. Então, é no pré-operatório imediato que esse paciente vai ser recebido no hospital. É nesse pré-operatório que a gente vai receber o paciente, que a gente vai internar ele, vai vestir a camisola nele, vai fazer a avaliação dos sinais vitais, preencher as fichas e, posteriormente, encaminhar para o bloco cirúrgico. Há casos em que o paciente interna-se com vários dias de antecedência, quando necessita de um tratamento pré-hospitalar, pré-operatório, para habilitar ele para cirurgia. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia vou retirar um tumor no fígado, mas as minhas plaquetas são baixas. Se as minhas plaquetas estão baixas, enquanto eu não controlar, enquanto eu não equilibrar as minhas plaquetas, eu não posso ser submetida a um procedimento cirúrgico. Então, eu vou hospitalizar esse paciente, vou entrar com medicação, até mesmo porque ele em casa ele pode pegar uma infecção, porque está sem células de defesa, e aí vai retardar o processo de cirurgia dele. Então, eu levo ele para o hospital e mantenho ele lá, tomando medicação endovenosa, cujo efeito é mais rápido e garante uma melhor absorção, para preparar esse paciente para uma posterior cirurgia. Preparo de pele. Esse procedimento tem como finalidade eliminar o máximo a flora bacteriana que normalmente habita a pele do paciente. A área em torno da futura ferida operatória deve ser limpa de modo completo e feita a tricotomia, que significa raspagem dos pelos de uma região do corpo. Essa raspagem de pelo, gente, ela não é recomendada ser feita no dia da cirurgia. Por quê? Porque quando você passa, se for com tricótomo, sem problemas. Mas quando faz em casa com gilete, a gilete, ela causa microlesão na barreira cutânea e favorece o processo infeccioso. Por isso que a gente faz um dia antes da cirurgia, do ato cirúrgico. O preparo intestinal. Para a maioria das cirurgias, principalmente as realizadas sob anestesia, é importante o reto estar vazio, evitando assim que o paciente evacue durante o ato cirúrgico. Em função do tipo de cirurgia a ser realizado, o médico irá prescrever o preparo adequado e pode variar desde o uso de laxantes até a aplicação de clister ou lavagem intestinal. Então, isso vai depender do tipo de cirurgia, de como que esse intestino precisa estar. No intestino limpo, por exemplo, ele permite a visualização por exemplo, de uma colonoscopia, por exemplo. Se o intestino não estiver limpo, a gente não consegue ver as vilosidades. Então, por isso que ele precisa estar limpo.
Higiene geral. Além do preparo local da pele, um banho completo antes da cirurgia ajuda a evitar infecções, principalmente com o uso de antisséptico e degermante. Retirar esmaltes, no mínimo de uma unha, se for o caso, para anestesia e poder controlar a oxigenação. Orientar o paciente deambulante para ir ao banheiro, com o objetivo de esvaziar a bexiga e o intestino, realizando a higiene local adequada. Fornecer camisola limpa e ajudar o paciente a vesti-la com abertura para as costas, orientando para não colocar qualquer roupão de baixo. Pentear os cabelos do paciente e cobri-los com gorro. Retirar próteses, lentes de contato, joias, adornos em geral. Depois, para evitar que se percam, identificar esses objetos e entregá-los ao responsável ou encaminhar para o guarda-volume do hospital. A retirada de prótese dentária antes da anestesia é necessária para alguns pacientes para evitar a questão do tubo. E alguns pacientes não gostam, rejeitam, falam que não vão tirar, está violando a integridade do paciente, a privacidade, mas a maioria dos serviços tem como rotina retirar e depois devolver para o paciente. Conferir os exames pré-operatórios e a autorização para a cirurgia. Administrar medicamento pré-anestésico prescrito aproximadamente 30 a 60 minutos antes de então caminhar para o centro cirúrgico, porque isso já vai promover uma entorpecência que vai facilitar o processo de anestesiologia. A medicação pré-anestésica visa basicamente reduzir a ansiedade, diminuir secreções do trato respiratório e reduzir as intercorrências alérgicas. Deixar o paciente deitado e protegido com grades. Verificar novamente os sinais vitais, anotando-os no prontuário e comunicando qualquer anormalidade observada. Alguns hospitais usam como protocolo de rotina de sinais vitais a SVD, no período pré-operatório. Nesse caso, ela deverá ser realizada. Checagem pré-operatória. A maioria dos pacientes é transportada ao centro cirúrgico em uma maca. Algumas raras vezes, pode ser que seja de cadeira de roda, mas na grande maioria é maca. Para levar esse paciente, ele já está com uma camisola, ele não tem nada cobrindo ele por dentro. Então, é essencial que a gente jogue um lençol em cima dele, que a gente levante as grades de segurança, que esse paciente seja conduzido da forma mais segura. Antes do paciente deixar o quarto, o enfermeiro registra todas as suas informações necessárias no prontuário, e aí, então, leva o paciente para o bloco cirúrgico. A maioria dos hospitais, os serviços de cirurgia, utiliza uma checagem pré-operatória para que não haja dúvida do que se realizar e todas as avaliações e procedimentos antes da cirurgia. Essa checagem geralmente envolve avaliação, que inclui pulseira de identificação de alergias, lista de medicamentos em uso atual, horário da última ingestão alimentar ou líquida do paciente, destino de objetos de valor, dentadura, prótese, remoção de maquiagem e do esmalte para unhas e uso de vestimentas hospitalares. Medicamentos pré-operatórios incluem a via escolhida no momento de administração. Vamos fazer um medicamento, ele vai tomar um comprimido via oral ou vai fazer na veia, ou vai ser inalatório. No 4, inclusive localização, tipo de solução, velocidade de infusão. Preparo pré-operatório inclui, quando apropriado, preparo de pele, passagem de sonda vesical de demora ou de sonda nasogástrica, horário e resultados de enemas ou ducha, uso de meias, ataduras, antiembolismos e a quantidade da última micção, horário e quantidade da última micção. Por quê? Porque tem que saber se o paciente está com as funções fisiológicas funcionando perfeitamente.
Prontuário inclui consentimento cirúrgico assinado, histórico exame físico, registros antigos, resultados de exames solicitados. Outras informações podem vir a ser exigidas conforme protocolo do centro cirúrgico da determinada instituição. Assinaturas do enfermeiro e de outras pessoas envolvidas no preparo do paciente para a cirurgia e no seu transporte para o centro cirúrgico. Então, quer dizer que o prontuário do paciente ele não é de responsabilidade só do enfermeiro, ele é de responsabilidade de toda a equipe. Período transoperatório, ou também conhecido como intraoperatório, é aquele em que o paciente será admitido a uma cirurgia propriamente dita, sendo realizado na unidade de centro cirúrgico que é dotada de uma infraestrutura que garanta plena segurança e conforto ao paciente e à equipe cirúrgica. As funções da enfermagem abrangem recepção do paciente, organização da sala de operação, atendimento às necessidades de saúde e segurança do paciente durante e pós a cirurgia, encaminhamento do paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, UTI ou enfermaria, aquilo que for necessário. Unidade de recuperação pós-anestésica, período transoperatório, período operatório imediato, período operatório imediato ou tardio. A sala de recuperação pós-anestésica, ela é essencial porque o paciente fica em observação até ele recuperar toda a consciência. E aí, se ele tiver uma bradicardia, uma hipotensão, ele já está mais próximo para ser socorrido. A fase dos cuidados pós-operatórios imediatos começa tão logo o procedimento cirúrgico seja concluído e o paciente transferido para a unidade de recuperação pós-anestésica. Esta unidade deve ser adjacente ao centro cirúrgico, oferecendo facilidade de acesso. Então, ela tem que ser próxima ao centro cirúrgico para que possa passar o paciente para ela tão logo acabe a cirurgia. A permanência do paciente na sala de recuperação pós-anestésica permite rápido intervenção, caso seja necessário, e ela ocorre em um período crítico, em que o paciente está saindo do processo de anestesia e retomando a consciência. Ela precisa ser segura, precisa ter uma equipe cuidando do paciente o tempo todo, que precisa estar ladeando esse paciente, precisa oferecer estrutura para esse paciente, material, equipamentos, suporte ventilatório, por exemplo. O histórico de enfermagem inicial de pacientes pós-operatórios começa com a determinação da avaliação imediata de vias aéreas e circulatórias adequadas. A via aérea é avaliada quando a pervividade, quando o acesso ao oxigênio umidificado é aplicado e a frequência respiratória contada. Então, é a partir do momento que eu entro com oxigênio e que eu já começo a contar. É iniciada a oximetria de pulso em todos os pacientes e a qualidade dos sons respiratórios é determinada. O paciente é, então, conectado ao monitor cardíaco e a frequência cardíaca e ritmo são avaliados, assim como a verificação da pressão arterial. O sistema cardiovascular é avaliado pela monitorização da frequência e ritmo cardíaco. A pressão arterial inicial do paciente é comparada para uma ou mais leituras do pré-operatório. A temperatura corpórea é obtida e a condição de pele é examinada, incluindo o pulso periférico, se indicado. O paciente é então avaliado quanto ao funcionamento neurológico. O paciente está reativo, despertando da anestesia, o paciente pode responder aos comandos, o paciente está orientado, no mínimo, quanto ao nome e hospital, o paciente pode movimentar as extremidades, o paciente, existe desvios de função neurológica pré-operatório, algum procedimento
operatório requer uma avaliação mais detalhada? Avaliação inicial do registro, sinais vitais, pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, nível de consciência, leitura da pressão arterial venosa, posição do paciente, condições colaboradoras da pele e coloração da pele, necessidade de segurança do paciente, neurovascular, que é o pulso periférico, sensação nas extremidades, quando possível, condições de curativo e de unhas e da sutura. Quando o paciente está com a unha muito grande também, gente, o monitor não consegue ler, tá? Porque você não consegue conectar ele, dá uma distância, e a luz não penetra na parte do dedo que tem a carninha embaixo, ela passa na unha muito grande e não chega onde precisa, aí não consegue ler. Aí vem fixação de tubos, quantidade de drenagem que foi feita, resposta muscular, resposta pupilar, qual medicamento em uso endovenoso, nível de suporte físico e emocional, e o score médico lá, que é a avaliação que o médico dá dentro da unidade. Cirurgia segura. A gente sabe que a cirurgia, ela tem seus tempos cirúrgicos. E quando a gente fala de tempo cirúrgico, o que a gente está querendo dizer? Por que existem os tempos cirúrgicos? Não é só para organizar o tempo, é para que o anestesista consiga mensurar a quantidade de anestésico que ele fez e avaliar se aquela quantidade vai ser o suficiente, e se não for, quanto mais ele vai ter que administrar de anestésico para manter esse paciente dormindo ou para manter a analgesia desse paciente até o término da cirurgia. Então, levando em consideração o tempo cirúrgico, vai ser possível mensurar qual o próximo passo a ser tomado. A diérese é o rompimento da continuidade dos tecidos, ou seja, a ruptura da pele, pode ser classificada em mecânica ou física. A diérese mecânica possui alguns tipos, dentre eles, punção, que é realizada através da introdução de uma agulha ou trocânter nos tecidos, sem, contudo, seccioná-los, com várias finalidades, como drenagem de líquido, da cavidade, coletar fragmento de tecido e de líquido, diagnóstico, injeção de contraste, injeção de medicamento. Secção consiste na segmentação dos tecidos com uso de material cortante, como tesouras, serras, lâminas, bisturi elétrico. Difusão, realizada pelo afastamento dos tecidos ou planos anatômicos, com tesoura de bordas rombas, tentacânulas ou afastadores. Curetagem consiste na raspagem da superfície do órgão com auxílio de cureta. Dilatação realizada com a finalação e com a finalidade de aumentar a luz de um órgão tubular. Então, durante a dilatação, a gente vai aumentar o campo de visão, nós vamos facilitar a visão. Já a diérese física pode ser classificada em térmica, realizada com uso de calor, cuja fonte é energia elétrica, por intermédio de bisturi elétrico. Crioterapia, que consiste no resfriamento intenso e repentino da área em que vai ser realizada a intervenção cirúrgica. Normalmente é utilizado nitrogênio, que é feito por uma substância criogênica potente. Então, ele vai causar um resfriamento abrupto da área que vai ser realizado o procedimento. Raio laser, que é a cirurgia a laser, o aparelho de raio laser, que consiste em um bisturi que emprega um feixe de radiação infravermelha de alta intensidade. Os sistemas de laser podem ser obtidos com materiais em estado sólido, líquido e gasoso. Existem vários sistemas de laser, mas o mais utilizado é o de dióxido de carbono, que é o de CO2. Hemostasia é o processo que consiste em impedir e deter ou prevenir o sangramento. Pode ser feito simultâneo ou individualmente por meio de pinçamento e ligadura de vasos.
e eletrocoagulação ou compressão. Então, a hemostasia ela pode ser feita por cauterização de vaso, ela pode ser feita com pinçamento da luz do vaso, ela pode ser feita por sutura de vaso. Na realidade, a hemostasia começa antes da cirurgia, quando se realiza o pré-operatório imediato, os exames de tempo de coagulação e dosagem de protrombina. E ela pode ser classificada em preventiva, que é na preventiva hemostasia, que pode ser medicamentosa e cirúrgica. A hemostasia medicamentosa é baseada nos exames laboratoriais pré-operatórios, enquanto a cirúrgica é realizada com a finalidade de interromper a circulação durante o ato operatório, temporária ou definitivamente. Então, quando a gente fala de preventiva, quer dizer que a gente vai parar o sangramento, às vezes o paciente toma um anticoagulante, um Marevan, então a gente vai reduzir esse anticoagulante para impedir um sangramento, para impedir um volume, um aporte maior de sangue durante a cirurgia. Pode ser também que a gente precisa interromper esse sangramento durante a cirurgia para evitar uma hemorragia. Eu posso ter que fazer um desvio, posso ter que fazer uma sutura de um vaso, para poder evitar que esse paciente possa vir a óbito por hemorragia, ou para evitar a perda de volume grande de líquido. Urgência. Hemostasia realizada quase sempre em condições não favoráveis e com materiais muitas vezes improvisados, como, por exemplo, compressão digital, garrotes e torniquetes. Então, a hemostasia de urgência, paciente, você está lá, você está andando, estava numa rodovia e viu um paciente que sofreu um acidente, um transeunte que sofreu um acidente e perdeu a perna. Você vai fazer uma compressão, um garrote, você vai fazer aquilo ali de forma emergencial. A gente sabe que o garroteamento ele não é mais amplamente utilizado, é só um caso de emergência extrema. Mas num caso do paciente que está morrendo de hemorragia, você faz. E muitas das vezes você não vai ter a cinta para garrotear. Você vai fazer com tecido, você vai fazer com alguma coisa que você encontre ali na hora. Ela geralmente, esse tipo a emergencial, você não tem material apropriado. Curativa consiste na hemostasia realizada durante a intervenção cirúrgica e pode ser medicamentosa, drogas que diminuem o sangramento, vasoconstrição, mecânicas, compressão, esponjas sintéticas, físicas, que são os bisturis, ou biológicas, que são os absorventes. Esses absorventes eles são muito utilizados em processo em cirurgia de grande porte, para evitar um sangramento, um aporte muito grande durante a cirurgia. Síntese é a união dos tecidos, que será mais perfeita quanto mais anatômica for a separação. Então, a sutura, ela está diretamente relacionada com a forma com que ocorreu a ruptura do tecido. Se você teve uma mão firme, se o cirurgião teve uma mão firme, se ele conseguiu traçar, se ele não ficou batendo o bisturi, repicando a pele, o fechamento, a sutura, ela vai ser única, ela vai ser contínua. Então, a aproximação das bordas vai ser melhor e a cicatrização vai ser melhor. Salvo o paciente que que já tenha por si algum problema metabólico ou algum problema de queloide, por exemplo, que aí independe do tipo de sutura. Já é um problema do paciente, do processo cicatricial do paciente. Aí já não é tão relacionado à forma de sutura. A síntese cruenta, quando a gente fala de síntese, existem algumas formas de síntese, uma subdivisão dessa síntese. A síntese cruenta é a união de tecidos que é realizada por meio de instrumentos apropriados com agulha de sutura e fios cirúrgicos permanentes ou removíveis. Então, é aquela sutura
que fez com fio absorvível, ou com fio não absorvível, mas é uma sutura que foi feita bonitinha. Incruenta consiste na aproximação dos tecidos com auxílio de gesso, adesivo, esparadrapo ou atadura. Então, às vezes, é um corte pequeno ou é um corte que não necessita de sutura. Então, eu vou lá e coloco aquelas fitas, aquele esparadrapo que aproxima a borda, e eu faço a aproximação da borda, mantenho aquilo ali vedado e aproximado, mas é através não é através de sutura, eu não usei fio, eu usei outros materiais, mas eu promovi a aproximação das extremidades, das bordas. Completa, a união ou aproximação dos tecidos é realizada em toda a extensão da cirurgia, da incisão cirúrgica. Incompleta consiste na aproximação incompleta em toda a extensão da ferida, em consequência da colocação de drenos ou determinado local da incisão cirúrgica. Então, por exemplo, você vai colocar um dreno do tipo penrose, você não vai costurar um negócio com o outro, você vai colocar um portovac, você precisa deixar o buraquinho para que a sonda do dreno possa ser inserida. Então, você não tem como suturar toda a estrutura, toda a extensão da incisão. Imediata ocorre imediatamente após a segmentação do traumatismo, né? Imediata consiste na união dos tecidos após um tempo, depois de rompimento, de continuidade, ou depois que teve a mediata, houve a união dos tecidos, só que não foi, eu não abri e suturei. Eu abri, retirei um tecido, reaproximei, depois suturei. O paciente pode ser que ele fique com dreno um tempo, aí eu vou lá, retiro o dreno, refaço a sutura. Então, ela é imediata a retirar da sutura, mas ela não foi imediata ao ato cirúrgico. Instrumentais e agulhas e fios. Existem vários tipos de instrumentos, gente. Os instrumentos, eles são classificados por grupos, conforme a sua utilização. Por exemplo, existem os instrumentos que são de diérese, existem os instrumentos que são de síntese, existem os instrumentos que são de sutura, existem os instrumentos que são... Existem os subtipos de instrumentos que vão ser utilizados, os afastadores, as pinças hemostáticas, as pinças de apreensão, o porta-agulha, o cabo do bisturi, o afastador, a válvula de Doyen. Existem N instrumentos. E cada instrumento ele tem uma utilização dentro de um tipo de procedimento cirúrgico. E quando a gente fala de fio de sutura, cada camada da pele e cada tipo de fio, ele tem uma memória, ele tem uma capacidade de tração, ele tem uma capacidade de sustentação daquela pele. Então, por isso que existe vários tipos de fio. Existe aquele fio que vai ser absorvido, que quando a pele é úmida e vai liberando substância, ele vai derretendo, e por si só ele favorece a cicatrização. Ele é usado para aproximação de borda, mas ele vai ser absorvido pelo corpo, não precisa tirar. Existe aquele fio que ele é usado para a parte externa, para sutura de parte mais, da camada mais superficial da pele. Existe aquele fio de sutura que ele é usado em órgãos, por exemplo, em caso de cesariana. Então, existe aquele fio que ele é usado em lugar que tem muita tração, onde a pele, onde a pessoa exige muito da pele. Existe aquele fio que é usado numa extensão onde não vai ter tração de pele, onde não vai forçar a pele. Então, existe N fios e cada um tem uma finalidade. Os vários tipos de instrumentos podem ser agrupados da seguinte maneira. Instrumento de diérese, constituído pelo bisturi, tesoura, serra, agulha, trépano, puginas e outros, utilizados nas cirurgias gerais, assim como nas especiais. O bisturi é o melhor instrumento para a secção dos tecidos, sendo um instrumento de corte
por excelência. Então, o bisturi, ele te permite um corte preciso. Mas existem as tesouras, porque em algum momento pode ser que haja necessidade dessa tesoura. Grande parte dos bisturis são... o bisturi, gente, é só a parte cortante. Mas existe um cabo no qual acopla aquela parte cortante e é onde o médico vai segurar para poder conduzir a lâmina de forma segura. Os cabos de bisturi, eles têm números. E ele vem do 3, são números 3. Quanto menor o número, menor a lâmina que vai ser acoplada nele. Os cabos de bisturi com números maiores apresentam encaixe para lâminas maiores, destinados a procedimentos cirúrgicos gerais. São procedimentos cirúrgicos mais grosseiros e de ruptura da continuidade da pele mais amplo, onde eu vou cortar uma parte maior, uma extensão maior. Instrumentos para a hemostasia. Esse instrumento é constituído por aquele destinado a pinçamento de vasos sangrantes, representados por pinça nas formas retas e curvas, por exemplo, as pinças de Kelly, Rochester, e ela requer um manuseio muito fácil. As pinças hemostáticas são usadas em situações que exigem instrumentos mais longos. As pinças traumáticas são usadas para a hemostasia temporária. Então, quer dizer, eu vou segurar um vaso para depois suturar. Então, eu campo a abertura do vaso, seguro ele com a pinça para depois promover a sutura. Às vezes, eu preciso rearranjar alguma coisa ali para depois prover a sutura. Por exemplo, se eu estou fazendo uma ponte de safena, eu campo a ponte, o lugar onde eu vou acoplar a nova veia, venho com ela, acoplo, suturo e depois solto para prover a circulação do sangue. Então, ela é usada para isso. Ela tem que parar por um momento o sangramento para que eu possa promover a reestruturação da função daquele órgão. Instrumental de preensão. É destinado a segurar, suspender as vísceras e órgãos, como as pinças elásticas, pinças com anéis e cremalheiras. O que são isso? São as pinças que seguram. Por exemplo, eu preciso levantar um órgão para cortar o que está lá embaixo, para tirar um tumor. Então, ela vai segurar, ela tem travas que me facilitam essa ação. Instrumento para separação. Formados por afastadores destinados à exposição, permitindo a melhor visualização da cavidade. Afastadores são divididos em 2 grupos, autoestáticos e dinâmicos. Os autoestáticos são usados para abertura de cavidade abdominal. Os mais utilizados são Gosset, Balfour. E para cirurgias torácicas, Finocheto e afastador de Veitern, Delp. Que são usados em áreas mais superficiais. Os afastadores dinâmicos são usados para separação e abertura de campo operatório em diversas áreas do corpo. Nas operações de abdômen, os mais usados são válvula de Doyen, suprapúbica, e nas cirurgias torácicas são usados os afastadores de Alisson e Davidson. São os 2 mais utilizados, tá? Esses outros são utilizados, mas não são tanto quanto esses que eu falei, que eu citei. Nas operações mais superficiais, ou na presença de órgãos específicos, podem ser utilizados os afastadores planos, que são os de Farabeuf e Langenbeck.
Outros afastadores, com usos diversos em formas laminares, rígidos ou maleáveis, são as espátulas, utilizados geralmente nas cavidades abdominais. Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia e precisa afastar a pelve, por exemplo, você vai afastar a pelve para expor, mas você vai segurar os órgãos junto com afastar. Então, você usa as espátulas. Instrumental e material para síntese. É representado basicamente pelas agulhas de sutura e pelos porta-agulhas, principalmente pelos fios cirúrgicos, grampos, fitas adesivas de pele. O que acontece? Antes existia só fio de sutura, agulha e porta-agulha. Hoje existem grampos que são utilizados, por exemplo, fiz uma cirurgia de clavícula. É uma região em que tem uma força de tração muito grande. Se eu mexer o pescoço, eu estou mexendo aqui. Se eu mexer minha mão, eu estou mexendo. Dependendo do movimento que eu faço de cintura, eu vou desalinhar essa cirurgia. Então, é uma cirurgia que acontecia muita ruptura de sutura, de fio. Então, hoje, é uma cirurgia que comumente a gente vê o uso de grampo. Vem aqui e grampeia, porque o grampo ele dá uma maior sustentação. Ele exige uma tração maior da pele. Em contrapartida, se eu vou fazer uma cesárea, eu vou fechar com fio de sutura. Por quê? Porque é uma barriga, é uma região que tem uma tração menor e que sofre menos esforços. Por exemplo, se é uma pálpebra, eu posso usar uma fita para aproximação. Por quê? Porque é uma pele fina, que colaba com facilidade, tem pouco tecido adiposo. Então, ela pode ser usada, eu posso usar uma fita para promover a aproximação de borda. Algumas características devem ser consideradas para a escolha do fio cirúrgico. Manter a força de tensão por tempo suficiente até que a cicatriz adquira sua própria resistência frente ao estímulo mecânico e habitual. Fios cirúrgicos. Ele tem que portar-se como material inerte, provocando o mínimo de reação tecidual no tecido a ser suturado. Características físicas de manuseio e reação tecidual dos fios cirúrgicos. A configuração física refere-se à composição dos fios. Nós temos mononylon, polivicril, algodão, uma infinidade de fios, na verdade, né? Refere-se à composição dos fios quanto ao seu filamento. Os fios também, gente, a resistência do fio, ela está diretamente relacionada ao arranjo desse fio. Quantos filamentos foram necessários para tecer aquele fio. O fio pode ser monofilamentar, quando é constituído de um único filamento, usou só um fio para tecer ele, ou multifilamentar, que contém várias fibras trançadas ou interlaçadas, compondo um único fio. Capilaridade, refere-se à capacidade de captar e absorver líquidos ao longo do fio cirúrgico. Os fios multifilamentares possuem maior superfície e maior capilaridade, portanto, podem apresentar maior aderência microbiana em relação aos monofilamentares. O que isso quer dizer? Eu coloquei um fio lá dentro, eu tenho um fio para absorver a secreção, e se eu coloquei 3 fios, são 3 fios, ou 4 ou 5, são um fio que ele tem 4 filamentos, ele tem 4 filamentos para absorver a secreção. Um fio que é monofilamentado, ele só tem um. Então, tem a ver com isso também. É uma forma de resistência do fio. Força de tensão é a quantidade de peso necessária para a ruptura do fio cirúrgico. A força de tensão varia de acordo com o tipo de material de constituição do fio cirúrgico. Força do nó é a força necessária para fazer com que certo tipo de nó deslize para parcial ou completamente.
Os fios multifilamentares apresentam coeficiente de atrito mais elevado do que os fios monofilamentados, permitindo assim uma fixação mais segura do nó, enquanto os fios monofilamentares possuem um bom deslize de nó, mas a fixação é menos segura, necessitando de reforçar o nó simples com nós duplos. Então, se você vai fazer uma sutura com nó monofilamentado, você vai ter que fazer 2 ou 3 nós, ao passo que você vai fazer o mesmo nó com fio multifilamentado, basta fazer um nó. Elasticidade é a capacidade inerte do fio cirúrgico de recuperar a forma e o comprimento original depois de um estiramento. A elasticidade contribui para diminuir a possibilidade de romper as bordas da incisão cirúrgica ou favorece uma estenose ou sutura vascular. Memória é a capacidade do fio cirúrgico de retornar à sua forma original após ser reformado, geralmente após um nó. Quando um fio apresenta alta memória, consequentemente oferece menor segurança no nó. Então, a memória do nó, se o nó tem alta memória, é um nó que não vai ficar muito tempo. Você vai fazer o nó e ele vai acabar rompendo. Ele vai acabar deslizando e abrindo. Então, alta memória não é bom para sutura. Manuseio relacionado com a rigidez, ou seja, quão mais facilmente ele pode ser dobrado, quanto com o coeficiente de fricção, ou seja, quão facilmente o fio cirúrgico se desliza pelo tecido, dá-se um nó. Um fio cirúrgico com alto coeficiente de fricção tende a deslizar com facilidade, dificuldade pelo tecido. Ele é mais difícil de dar um nó, porque estes não se mantêm. Certos fios são revestidos para reduzir o coeficiente de fricção. Entretanto, o coeficiente não deve ser muito baixo, pois, ao contrário, os nós podem se desfazer facilmente. Reação tecidual. Como se trata de substâncias estranhas, todos os fios cirúrgicos causam certa reação tecidual. A reação começa quando o fio agride o tecido durante a introdução e pode persistir de acordo com a composição dele. É sabido que todo o processo de cicatrização, ele passa pelo processo infeccioso. Precisa acontecer o processo infeccioso para que comece a cicatrização, né? Uma inflamação, na verdade, não é um processo de infecção, é um processo de inflamação, porque ali é que vão ser dispersas as substâncias do nosso corpo, o nosso corpo reagindo para promover a produção de elastina, de colágeno, para então reestruturar aquela lesão. Então, vai ficar, durante o processo de regeneração da pele, ela passa por esse processo de inflamação, ela vai ficar vermelha, ela vai ficar quente. Por quê? Porque ali as células estão se reorganizando para promover, então, a cicatrização. Só que a gente não quer que esse processo ele tenha intervenção de micro-organismos patógenos, porque aí vai vir secreção purulenta, ao invés de sair só aquela aguinha que é a linfa, que é resultante do processo de cicatrização, ela vai sair uma secreção purulenta, serosanguinolenta, ela vai causar dor no local, ela vai causar edema. Agora, aquela inflamaçãozinha que causa vermelhidão, calor, que começa a coçar, é o processo de produção, é o processo cicatricial. E como a gente colocou um fio, o fio é uma substância estranha. O nosso corpo precisa reagir contra aquele fio para poder cicatrizar. Essa é a máxima da cicatrização da nossa pele. A reação começa quando o fio agride o tecido durante a introdução e pode persistir de acordo com a composição dele. A reação tecidual tem início com a infiltração de leucócitos na área de agressão. Posteriormente, aparecem os macrófagos e os fibroblastos. E, finalmente, por volta do 7º dia, encontra-se presente um tecido fibroso com inflamação crônica. A reação persiste até que o fio cirúrgico seja
encapsulado, e isso ocorre quando ele é constituído de material não absorvível, ou seja, absorvido pelo corpo. Então, ele vai ser envolto por essa reação, e aí, então, é o processo cicatricial aconteceu, aí ele pode ser removido. Fios cirúrgicos absorvíveis. São fagocitados, hidrolisados, degradados e assimilados pelo tecido em que são implantados. Então, o corpo é capaz de absorver aquele fio. Ele vai de origem animal, ele é fagocitado por meio de atividade enzimática durante o processo de cicatrização. Os de origem sintética são hidrolisados quando a reação com as moléculas de água dos líquidos corporais que se degradam e são assimilados pelos tecidos em cicatrização. Então, o que acontece? Quando a gente fala de fio de origem animal, a própria função enzimática do nosso corpo encara como sendo parte do nosso corpo e vai utilizando ele no processo cicatricial. Quando a gente fala de fio absorvível sintético, durante o processo de produção de limpa, do processo de produzir aquela reação para aquele corpo que não é do nosso corpo, está ali para reagir, aquela reação produz um aumento de líquido naquele local. E aquele aumento de líquido favorece ao fio se fragmentar, falando a grosso modo, dissolver, então ser absorvido mais facilmente. Então, a gente tem fio sintético e biológico, os fios absorvíveis. Os fios absorvíveis biológicos são conhecidos como catigu, nome de origem inglesa, devido à obtenção de intestino de gato. Atualmente obtido na submucosa do intestino delgado de ovinos ou serosa de bovinos. Conforme o tempo de absorção, os catigus podem ser simples ou cromados. Os simples apresentam absorção mais rápida, em torno de 8 dias, e os cromados absorção mais lenta, em torno de 20 dias, sendo tratados com bicarbonato de potássio. O catigu cromado é indicado para tecidos com cicatrização mais demorada, como as estruturas do aparelho gastrointestinal ou do útero. Então, na cesárea aí, ó, vocês vão fazer cesárea, vocês já sabem que precisa desse tipo de fio. O catigu simples e o cromado precisam ser mantidos em soluções alcoólicas para que sejam preservadas suas propriedades de manuseio, além de protegido de luz e das grandes variações de temperatura. Por isso, são embalados em envelopes primários, aluminizados. Quando é removido de sua embalagem e não usado imediatamente, o álcool evapora e o fio perde a flexibilidade. Para reestruturá-la, pode-se mergulhar o fio em água estéril ou soro fisiológico. Entretanto, o umedecimento excessivo pode reduzir a força de tensão. Então, se você umedecer muito, você não vai conseguir utilizar o fio não vai ficar lá bonitinha a estrutura dele. Os fios cirúrgicos absorvíveis sintéticos o ácido poliglicólico, fio multifilamentar com excelente maleabilidade e tem sido empregado em larga escala como substituto dos fios de absorção lenta e dos inabsorvíveis. O ácido poliglicólico é um material sintético obtido por meio de polimerização de ácido glicólico de fácil manuseio, forte flexibilidade e de boa tolerância. São utilizados em anastomose gastrointestinal, cirurgias ginecológicas, cirurgia geral e operações urológicas. Esse ácido, então, o ácido poliglicólico, ele é usado em fio multifilamentar e eles são utilizados em cirurgias do trato gastrointestinal, na grande maioria que vocês estão vendo ali. Por quê? Porque elas são colonizadas. Então, ele é um fio que ele tem uma maior resistência, porque ele é multifilamentar, ele absorve mais, porque a gente já viu que quanto mais filamento ele tiver, maior a absorção dele de líquido, então por isso que ele é usado nessas regiões que são muito irrigadas, que tem muitos vasos, ele é muito indicado para essa região.
Polímeros sintéticos monofilamentares mais recentes. Fios compostos por polímeros como poliglecarprone e polidioxanona são monofilamentares, maleáveis e mantêm a resistência de tensão por um período mais prolongado que os sintéticos, multifilamentares, indicados quando se deseja um apoio prolongado para a ferida, como fechamento de tecido facial ou para pacientes idosos ou oncológicos. Os fios absorvíveis sintéticos também são embalados em envelopes primários aluminizados, porém seco, para sua proteção contra a umidade e luz e as variações de temperatura. Fios cirúrgicos não absorvíveis são resistentes à digestão enzimática em tecidos animais vivos. São dos tipos biológicos ou sintéticos. Fio cirúrgico biológico é algodão derivado da celulose, de baixo custo, é o mais usado, de fácil esterilização e pouca reação tecidual. Fio torcido de calibre variado, encontrado no comércio embalado em envelopes e já pré-cortado, geralmente de 15 a 45 centímetros de comprimento, indicado para tecidos de rápida cicatrização e contraindicado para suturas cutâneas devido à sua reatividade tecidual, ele causa um processo inflamatório maior. O fio de seda de origem animal, obtido através de espécies de bicho de seda, suas fibras são torcidas ou trançadas e podem passar por processo de enceramento para diminuir sua capilaridade. Apresenta facilidade de manuseio, resistência à tração e segurança na fixação do nó. Fios cirúrgicos não absorvíveis sintéticos, subdivididos em 4 grupos: poliamida, poliéster, polipropileno e metálico. Poliamida, elasticidade e resistência à água são características dele. Pode ser monofilamentados ou multifilamentados. Fio de pouca reação, mas de difícil manipulação, duro e corrediço e de pouca segurança para manuseio e nó. Fio de poliéster apresenta-se sobre a forma simples, revestidos de teflon ou siliconizados. Fio de difícil manuseio, por ser também corrediço. Ele não se amarra, ele volta, porque ele é ceroso. Para que isso não ocorra, normalmente se adiciona teflon e silicone, mas esses materiais podem se dissociar e provocar reações teciduais, utilizados em suturas que requerem grande resistência à tração. Polipropileno, fio derivado das poliefinas não biodegradáveis e tem sido recomendado o tipo monofilamentado para a síntese de feridas contaminadas, devido à reação tecidual mínima. É um dos fios mais inertes, com baixa capilaridade, com mínima reação tissular e com alta resistência à tração, indicado nas cirurgias cardiovasculares. Metálico, constituído de aço inoxidável e tântalo, muito utilizado em tenorafias, eventualmente em neurorafias e fechamentos de paredes abdominais. Ele é menos resistente do que o aço inoxidável, são de fácil esterilização e bem toleráveis. Agulha cirúrgica. As agulhas, gente, elas são ponta-romba, ela tem o corpo diferenciado, a ponta diferenciada, o fundo diferenciado, ela tem cilíndrica, ela pode ser cortante, ela pode ser não cortante, ela pode ser traumática, ela pode não ser traumática. O que vai diferenciar essas agulhas? Como que eu vou saber quando eu vou usar qual delas? O tipo de cirurgia que eu vou fazer. Eu vou precisar perfurar a pele? Eu não vou precisar, é pele fina, é pele grossa, a pele vai vir com tecido adiposo, não vai vir, eu vou suturar o tecido adiposo agora. Então, isso é que vai me dizer qual a agulha que eu vou usar.
Agulhas têm papel no processo da cicatrização, porque quanto maior a agulha, maior lesão ela vai causar na pele na hora da introdução dela para fazer a sutura, aproximação de borda. E se ela causa uma lesão maior, vai demorar mais a cicatrização e vai abrir uma porta de entrada para micro-organismos, porque ali pode acontecer a penetração de micro-organismos patógenos e causar um processo infeccioso diferente do processo cicatricial. A agulha não tem papel no processo de cicatrização direta, ela tem dessa forma indireta. Deve ser suficientemente larga e penetrante para ultrapassar a resistência tecidual. Resistente para não dobrar, para não quebrar durante o uso dela, mas ao mesmo tempo flexível para não espedaçar. Resistente à corrosão, tamanho, forma e calibres apropriados à aplicação que se destina naquela situação. São utilizados na reconstrução com a finalidade de transfixar os tecidos, servindo de guia para os fios de sutura. Quanto ao corpo, as agulhas são retas ou curvas, círculo de 3/8 e 5/8. 3/8, 1/4, e meio e 5/8. As semicurvas especificadas para cirurgias laparoscópicas, quanto à ponta, são cilíndricas, não cortantes, espatuladas, bombas, triangulares, e quanto ao fundo, podem ser ou traumáticas. As agulhas retas geralmente são cilíndricas ou triangulares, utilizadas na reconstrução de vísceras ocas, tendões, nervos e suturas intradérmicas. Frequentemente são usadas com as mãos e mais raramente com porta-agulhas. As agulhas curvas podem ser cilíndricas ou triangulares. Seu raio de curvatura é variável, adaptando-se a cada tipo de síntese. Em tamanho adequado, sempre utilizado com porta-agulha. As cortantes são utilizadas para sutura de pele e periósteo. As cilíndricas, sutura, estrutura e órgãos mais profundos. As agulhas traumáticas, isto é, aquelas que já trazem o fio montado, asseguram fácil penetração nos tecidos e sem deixar lacerações, sendo uma boa escolha. Existem grampos, que, como eu já falei, é o método frequente usado para fechamento de pele quando usado corretamente. Oferece excelente resultado estético, além de diminuição do tempo de cirurgia. Eles permitem distorção decorrente e estresse e exercício individual pelas pontas da sutura, quer dizer que ele não rompe com facilidade. Fitas adesivas, é o que eu já falei, ela diminui o tempo do processo de sutura, mas ao mesmo tempo ela não tem a mesma resistência, né? Instrumental de campo. Agora são os instrumentos específicos. É constituído por pinças que se destinam à fixação de campos estéreos para delimitação do campo operatório. Instrumental cirúrgico que apresenta em tamanhos variados e muitos deles tomam as formas curvas. Essa grande variedade de tamanhos e formas visa proporcionar ao cirurgião uma infinidade de recursos para mais variadas situações cirúrgicas. Instrumental laparoscópico. Irrigador aspirador. Utilizado para irrigação e aspiração de fluidos orgânicos ou não, importante para aspiração de sangue e para a lavagem de cavidades com soro fisiológico. Pinças e tesouras, ganchos e afastadores. São instrumentos de 0 e de 5 milímetros de diâmetro que, não introduzidos na cavidade abdominal ou torácica por meio dos trocânteres para realização de procedimento cirúrgico. Trocante, composto de cânula de 5, 10, 12, 23 e 33 milímetros, no interior das quais um mandril, tipo de lança pontiaguda, é introduzido. O conjunto perfura a parede abdominal ou torácica, uma vez por meio da cavidade,
o mandril é retirado e a cânula fica postada para introdução de instrumentos. Normalmente, nos trocânteres maiores, utilizam-se um redutor de diâmetro, permitindo a introdução de instrumentos de menor diâmetro, sem a perda da capacidade de CO2. Então, o trocânter é um guia, é um cano, é como se fosse um canudo comprido pelo qual a gente vai introduzir o instrumento dentro da cavidade abdominal. Então, quando a gente fala de trocânter, a gente está falando de um facilitador para o instrumento. A gente faz um buraco e através daquele, uma incisão, e através daquela incisão que a gente introduziu o trocânter, nós vamos trocando as pinças, sem ter que ficar fazendo múltiplas lesões no paciente. A terminologia cirúrgica, ela tem a raiz e um afixo, um prefixo e um sufixo, e aí abaixo tem um quadro de prefixos e as suas equivalências, né? Adenoglândula, A quer dizer que não, é uma negativa. Átrio é de artéria, arte de articulação, PID 2, bléfaro de pálpebra, cardio de coração, e aí vai. É uma infinidade aí, tá aí para consultar, são muitos mesmo, e quando que o instrumentador usa isso? O tempo todo, porque o quadro de cirurgia, ele vem constando o tipo de cirurgia com a terminação. E a terminação vai te indicar qual caixa de instrumento e aonde, qual órgão e qual área do corpo vai ser submetida à incisão. Os sufixos fazem parte da terminologia, algia, dor, anastomose, formação de passagem entre órgãos, síntese, pulsão, ectomia, extirpação, e aí vai. É uma infinidade também. Eu não vou ficar lendo, gente, porque vai ficar estendendo muito o horário. Então, a importância dessas terminologias é realmente entender o ato cirúrgico, qual órgão vai ser acessado e a finalidade do procedimento, tá? Acho que eu vou dar por encerrada a aula neste momento, porque a gente já passou um pouquinho do tempo que era previsto. Então, tenha uma boa noite, e aqui se encerra nossa aula de hoje. Ótima noite, professora. Obrigada, para vocês também. Tchau, tchau.